Olá, pessoal do Topa Pensar, tudo bem? Você acredita em fantasma? Você tem medo do escuro? Você acredita em monstros? Veja, eu estou usando o verbo acreditar, que é crença, que é diferente de pensamento. Eu poderia perguntar agora: o que você pensa sobre monstros? O que você pensa sobre o escuro e a possibilidade de medo? O que você pensa sobre. Como o nosso canal é o Topa Pensar, a tarefa aqui é de pensamento e não de crença, embora tenha partido da pergunta que suscita a crença. Por quê? Porque nosso tema de hoje, desse episódio, é a distinção entre realidade e fantasia. E neste mundo é preciso tomar cuidado, porque cabe crença, mas a tarefa do pensamento vai nos dar condições de saber o que é uma coisa e outra, e daí a gente toma as nossas decisões, que são individuais, cada um que tome a sua. Eu vou me utilizar de um autor, um filósofo escocês, chamado David Hume. Ele escreveu, dentre diversos livros, Investigação acerca do entendimento humano. É um belíssimo livro que eu recomendo a leitura. E na seção 2, em especial, que trata da origem das ideias, ele apresenta dois argumentos que eu considero esses argumentos realmente assim muito contundentes para a gente explicar de onde vêm as ideias. Depois ele apresenta também um possível contra-argumento que, na verdade, reforça a sua teoria. Então nem vou falar do possível contra-argumento, vocês depois tendo a oportunidade, leiam lá o livro. O primeiro argumento, ele constrói da seguinte forma, que todas as ideias complexas, ou ele usa o termo também compostas, do ponto de vista matemático, uma ideia composta é aquela que não é simples. Simples, unidade. Composta, mais que uma. Então, todas as ideias complexas ou compostas derivam de ideias simples que nascem de experiências. Exemplos: pense uma montanha de ouro. Daí você pensa uma montanha de ouro. Você consegue pensar uma montanha de ouro. Você consegue também imaginar uma montanha de ouro. Há quem acredite existir uma montanha de ouro. Veja que eu estou usando verbos de forma estratégica para a gente ver as diferenças e limites deles. Pense um cavalo alado, um cavalo com asas voando. Tem gente que consegue pensar, acho que todos. Tem gente que consegue imaginar e é possível que tem gente que acredite que tenha um cavalo por aí voando. Pense a ideia de uma sereia. Você consegue imaginar uma sereia? Provavelmente. Há quem acredite na sereia. Aí a situação é um pouco mais séria. Enfim, essas ideias complexas ou compostas, elas podem ser desmembradas. Vamos fazer o exercício do Hume. Então, uma ideia composta. Cavalo com asas. Eu tenho cavalo mais asas. Então, eu tenho duas ideias simples. A montanha de ouro. Eu tenho a montanha mais ouro. Eu tenho uma ideia composta. A sereia. Eu tenho a mulher, eu tenho peixe. Então, uma ideia composta. Você veja que uma ideia composta, ela nasce de ideias simples, que tem origem na experiência. Então, eu sei que é uma ideia simples de mulher, de peixe, porque já vi o peixe na vida, já vi uma mulher em algum lugar, já vi uma montanha, já vi ouro. Eventualmente a gente acha que viu montanha, mas viu só um monte, né? Mas essa é uma outra conversa. A pessoa já viu um cavalo, já viu asas. Então, tudo isso que vem da experiência nos dá condições de imaginar, pensar, e aí tem uma outra esfera que é a crença, que ele nem trata disso. Scheffler trata, Israel Scheffler, que é um outro autor, que também aqui não vai ser o caso de desenvolver, mas fica a dica. O ponto fundamental aqui desse primeiro argumento é que, se todas as ideias compostas nascem de ideias simples, ele então está argumentando que as nossas ideias têm origem nas experiências. E o segundo argumento é também muito interessante, que ele diz assim: uma pessoa privada de um dos órgãos dos sentidos não forma ideia correspondente àquele órgão. Um cego de nascença não vai saber discernir entre cores. E um surdo não vai saber discernir entre sons. Então, esses são dois argumentos para mostrar que, sem a experiência, a gente não forma ideias. As nossas ideias nascem necessariamente da experiência concreta. Empiria. Por isso, ele é considerado também um empirista radical na filosofia. O texto dele é extremamente interessante, extremamente importante. Tem limite, sim,
mas ao mesmo tempo foi um texto, não este, mas outros também, suficiente para acordar Immanuel Kant, exatamente o grande filósofo iluminista. O que eu quero concluir com esses dois argumentos nesse vídeo, que depois vai desmembrar em outros, é a nossa preocupação nessa perspectiva do pensamento de saber o que é o real e o que é imaginário. E aí você toma a decisão. Se você quer, sabendo o que é real e imaginário, acreditar no imaginário. Não é proibido. Quem teve a oportunidade de assistir aos filmes e ler os livros do Senhor dos Anéis, conheceu lá o personagem Sméagol, aquele que falava My Precious, lembra? Falando, referindo-se ao anel. A pergunta é, existe um Sméagol por aí? Só na fantasia, só na ficção. Da mesma maneira que a sereia, e eu até gosto de colocar um elemento a mais de uma sereia andando de bicicletas, que seria uma ideia super complexa, super composta, que é possível, ela, sei lá, pedalando de lado. Tudo isso existe como ideia, como imaginação, mas não pode guiar a vida das pessoas. Tendo essas ferramentas, depois eu vou desenvolver num outro vídeo, a partir de um texto que eu publiquei no nosso blog, Topa Pensar, aliás, o texto mais lido do canal até hoje, do blog, sobre duas ideias complexas, mas que eu não vou desenvolver hoje, vou só apresentar e não quero assustá-los. A primeira, Satanás, e a segunda, comunismo. Eu vou explicar por que são ideias complexas em outro vídeo, e aí eu faço referência direta a esse texto que está lá no blog Topa Pensar. Tudo bem? Não quero assustá-los, quero deixar claro que falar desses temas no canal Topa Pensar não significa desrespeito às crenças e convicções das pessoas. Significa exatamente o exercício do pensamento, e é para isso que a gente está aqui. Finalizo agradecendo as pessoas que produziram conteúdos essa semana para o nosso canal. A professora Maria Helena, que já é a nossa, eu diria que alguém que contribui bastante, sempre, muito obrigado. A professora Heloísa Azevedo, da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Educação da PUC Campinas. Elô, excelente, muito obrigado. A professora Jussara Tortella, que já tinha produzido na semana passada, eu faço referência também, porque a Faculdade de Educação e o Programa de Pós-Educação agora, que é o meu lugar de trabalho, né, estão muito ativos no canal, fico muito feliz. Recebemos a contribuição do professor Mauro Cardoso Simões, da Unicamp. Mauro, muito obrigado, meu amigo filósofo. É um amigo de muito tempo, de longa data. E a professora Cristiane Pegorari Conti, da Faculdade de Direito da PUC Campinas e também doutoranda do Programa de Pós em Educação da PUC Campinas. Cris, muito obrigado sobre o seu vídeo sobre violência, um tema muito, muito importante para todos nós. E você que é especialista em direito penal, é quem tem competência para falar desse tema de forma apropriada. A todos, muito obrigado e sejam bem-vindos mais uma vez ao Topa Pensar e seguimos. Grande abraço.